Sejam bem-vindos, esse é o América para Quem? O assunto de hoje é receptividade dos americanos com os estrangeiros e como eles veem nós, os brasileiros, ok? Então, antes da gente começar, se inscreve aí no canal e me deixa saber que você está me ouvindo deixando o seu like. Vem comigo! Como eu já disse em algum vídeo meu anterior, eu sei que existe aquele mito de que o americano não gosta de estrangeiro e que eles são muito frios. Eu diria que isso não é completamente verdade. Com os meus 5 anos de experiência aqui nos Estados Unidos, eu posso afirmar que pelo menos 90% dos americanos, eles são sim muito receptivos e eles gostam dos brasileiros. É claro que infelizmente existem esses 10% que não gostam de estrangeiros e que não entendem por que as pessoas vêm para cá, o que elas estão fazendo aqui. E sim, acabam sendo, não sendo receptivos, acabam sendo um pouco frios e rudes e distantes. Acho que isso acontece em qualquer lugar do mundo, não é só aqui nos Estados Unidos. No Brasil também acontece demais. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou falar um pouco sobre o comportamento do americano em geral. Eles não falam com você tocando, abraçando ou chegando muito perto, colocando o rosto deles perto do seu. Sabe aquelas tias no Brasil que ficam, ei, ei, tocam em você, te chamam, te puxam pela camisa, te puxam pelo braço, te tocam ali, aqui, passam a mão no seu cabelo. Isso não existe aqui. Existe uma coisa chamada espaço pessoal que eles respeitam muito e eles também querem que você respeite o espaço pessoal deles. Então, para vocês entenderem isso melhor, imagine um raio em volta de você de 1 metro de distância. Eles não se aproximam mais que isso, a não ser que eles tenham muita intimidade com você. Se você se aproximar dele demais, é claro que ele vai achar isso estranho, ele vai dar um passo para trás ou vai cruzar o braço. Ele está entendendo que você está invadindo o espaço pessoal dele. Então, ele preza pelo espaço pessoal dele, inclusive pelo seu, porque quando ele vai falar com você, ele também não se aproxima mais de 1 metro. Alguém aqui, quando vai pedir informação, ninguém toca no ombro do outro e fala, ei, você sabe onde é a rua tal? Então, sabendo disso, eu diria que o americano, na verdade, ele não é frio, ele não é distante. Ele só é bem educado e ele respeita muito o seu espaço pessoal e também, é claro, ele espera que seja respeitado da mesma maneira. Então não precisa ter medo nenhum para falar com um americano, chegar aqui, você não sabe inglês, você não sabe muito bem inglês, até sabe um pouquinho, mas nem tanto. Você não precisa ter medo de falar com o americano e ser maltratado, porque isso não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer em nenhum momento. Vou dar um exemplo de um amigo meu que ele veio aqui para os Estados Unidos e ele não sabia muito bem inglês, e ele tinha que pegar um metrô para uma certa região. A linha parecia um pouco complicada, porque como ele não sabia muito bem inglês, ele não sabia qual trem pegar, para que lado pegar. Então ele chegou para um casal de americanos que estava ali na plataforma e pediu ajuda, disse para onde ele queria ir e perguntou qual trem que ele poderia pegar. E os americanos, eles foram super receptivos, eles ajudaram, tentaram entender o inglês dele, fizeram o maior esforço possível, conseguiram entender ele e acabaram colocando ele no trem certo. E meu amigo conseguiu chegar no destino que ele queria. E o outro caso aconteceu com a minha mãe, ela veio para cá me visitar e ela queria comprar soda cáustica. Então eu não estava em casa, eu estava trabalhando na hora, então ela foi ao mercado sozinha e ela estava procurando, tentando achar ela mesma. Ela falou, poxa, não estou conseguindo, eu vou ter que perguntar para alguém. Então ela se aproximou do supervisor do supermercado e perguntou para ele onde ela conseguiria soda cáustica. O engraçado dessa situação é porque soda significa refrigerante aqui. Então o rapaz primeiro levou ela para a seção de refrigerante, mostrou para ela que tinha Coca-Cola, Sprite, Fanta. Aí ela falou, não, 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 não. Então ela tentou se explicar, disse que não era refrigerante, não era aquele tipo de soda que ela estava procurando. E aí o rapaz conseguiu entender sobre o que ela estava falando, sobre o que ela queria, qual era o produto. E aí levou a minha mãe para o corredor onde tem esse tipo de produto. Ele até falou, olha, tem esses produtos aqui, eu não tenho a soda cáustica em si, porque não vende em supermercado, né? É um produto corrosivo, então muito perigoso, eles não vendem em supermercado, só em lojas específicas. Mas ele tinha um produto muito parecido. Ele falou, olha, senhora, tenta esse aqui, leva para casa, vê se resolve o problema da senhora. Se não resolver, a senhora pode voltar aqui e a gente devolve o dinheiro da senhora. Então, como você pode dizer que o americano não é receptivo, ele não tenta ajudar, ele realmente tenta. 90% dos americanos, eles tentam te ajudar e eles são muito legais mesmo. Mas infelizmente tem aqueles 10% que eu também vou ter que dar um exemplo aqui para vocês. Na verdade eu vou dar 2. Um que aconteceu comigo e um que aconteceu com um amigo meu, que inclusive é americano, e ele é moreno, né? Então você não está acostumado a ver americano moreno. A maioria dos americanos aqui, eles são bem brancos, têm o cabelo claro, loiro, de olho azul, olho verde. E ele não é assim, ele é moreno, ele tem o cabelo cacheado, tem olhos escuros. Então
As pessoas às vezes acham, né, olham para ele e acham que ele não é americano. O caso dele foi até um pouco mais grave que o meu não foi tão grave assim. Então ele estava dirigindo e aí aconteceu alguma coisa no trânsito, eu acho que alguém fechou ele ou ele sem querer fechou alguém. E aí o outro motorista começou a xingar meu amigo e falou que ele estava fazendo besteira no trânsito, que não era para ele fazer isso aqui e que era para ele voltar para o lugar de onde ele veio. E isso é muito chato porque é preconceito e, né, ninguém gosta que isso aconteça. E meu amigo no momento ele falou, olha, realmente não volto para Carolina do Sul porque não tem muito emprego lá e meu emprego é aqui, eu arrumei emprego aqui, então eu tenho que ficar aqui. O outro americano ele ficou até sem saber o que responder e cada um foi para o seu lado e acabou ali. Então é super chato, é uma coisa que a gente não gosta que aconteça com a gente e a gente nunca deveria fazer isso com ninguém, né? É uma lição aí para todo mundo, nunca haja de uma maneira dessa porque o preconceito não leva a lugar nenhum. O meu caso foi um pouco mais light que o dele. Eu estava conversando com um grupo de americanos, né? A maioria americano. Tinha um ou outro estrangeiro ali, mas a maioria era americano. E a gente estava falando sobre filmes, né? Quais tipos de filmes a gente gostava, quais tipos de filmes a gente não gostava, os nossos preferidos, e enfim. Uma dessas americanas citou um filme que eu não vou citar aqui, porque não faz o menor sentido, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso vai do gosto de cada um. Então ela citou o filme que ela gosta e perguntou, né, pra gente se a gente gostava, a nossa opinião. A maioria disse que gostava, porque é um filme muito famoso e realmente a maioria das pessoas gosta, mas eu não gosto. E eu só fui sincera e eu falei de uma maneira simpática, eu não falei criticando, eu não critiquei o filme de maneira nenhuma. Eu falei, eu não gosto desse filme. E eu acho que ela ficou irritada, ela ficou surpresa, ela falou, como você não pode gostar desse filme? Todo mundo gosta desse filme. Você deveria voltar para o país que você veio. E, inclusive, o filme ele não é nem americano. Eu não sei se foi produzido aqui nos Estados Unidos ou não, mas não é um filme americano, não foi escrito por um americano, nada disso, mas ela acho que foi infeliz em fazer esse comentário. Não sei, ela devia estar de TPM, espero que sim, porque aí você tenta compreender, falar, caramba, que estressada, né? Mas, enfim, eu prefiro pensar dessa maneira, eu prefiro pensar que não foi um preconceito, que ela realmente não queria dizer aquilo, não queria que realmente eu saísse daqui e voltasse para o meu país só porque eu não gosto do filme que ela gosta, que nem foi escrito por americanos. Mas, enfim, colocando um ponto final para essas situações ruins que aconteceram aqui, que foram pouquíssimas, né, mas que vale a pena citar. No geral, o americano ele adora brasileiro. Então, se você estiver aqui e começar a conversar com um americano, ele vai sentir o seu sotaque, ele vai perguntar de onde você é. E aí você vai começar a falar que você é do Brasil. Então se preparem para ouvir coisas do tipo, você gosta de futebol, você joga futebol, você sabe sambar? É lá que fica aquele Jesus imenso. Você fala espanhol? Olá, que tal? Então, esse tipo de coisa acontece, né? Não significa que o americano esteja sendo preconceituoso ou tentando te deixar desconfortável, mas é porque o Brasil é conhecido pelo futebol, é muito conhecido pelo futebol, pelo samba, pelo carnaval. Então, são um tipo de coisas que eles vão citar. Alguns americanos, pouquíssimos deles, eles não sabem nem onde o Brasil é, né? Eles vão te perguntar onde é que é o Brasil, qual é a língua que você fala, né? Tem alguns que não conhecem, mas isso é compreensível porque eu conversando com amigos americanos, eles me explicaram que na escola eles não aprendem a geografia geral, como a gente aprende no Brasil, né? A gente abre o mapa e a gente conhece outros países, a gente conhece todos os continentes e a gente sabe sobre as guerras, sobre o que aconteceu em tal país, em tal ano. Uma amiga minha que mora em um estado que eu também não quero citar, ela falou que na escola onde ela estudou, o tempo inteiro eles só ensinavam a geografia daquele lugar, só a história daquele lugar. Não é que seja um preconceito, né? Quando a pessoa te pergunta onde é o Brasil, né? Qual é a língua que vocês falam, é porque realmente na escola daqui eles não aprendem. Então, para fechar isso aqui, não fiquem com medo de americanos, vocês podem vir para cá, vocês serão bem recebidos. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito, porque muitos deles são muito engraçados também, principalmente aqueles que conhecem o Brasil, que conhecem a nossa cultura. E eu tenho certeza que vai ser uma fase maravilhosa da sua vida.
Então, por favor, não se esqueça de inscrever no canal. O canal é pequeno, então a gente precisa de inscrição. Deixa seu like também. Como eu disse, é um canal pequeno, eu preciso do seu apoio e até a próxima.